Vivi naquele bairro, mas eu confesso pra você, Renan, eu tenho pouquíssimas boas lembranças da minha infância. É. E se alguém, eu invejo uma pessoa quando ela fala, nossa, às vezes a pessoa tá comigo ali, Renatão, lembra disso aqui? Cara, putz, cara, velhos, bons tempos quando a gente era criança. Não. Se tem uma coisa que eu não gostaria, eu tenho 44 anos, todo mundo me chama de tiozão. Se alguém chegasse pra mim e falasse assim, Renato, você gostaria de voltar no tempo? Não. Caramba. Mas Renato, você ia viver tudo de novo mais anos? Não. Mas você poderia reparar erros? Não. O que eu vivo hoje é inacreditável do que eu fui ontem. Eu, nos meus melhores sonhos, das melhores esperanças que eu poderia ter, eu jamais imaginei que eu ia chegar onde eu cheguei. Caramba. Jamais. Jamais. E tudo que eu passei foi um diabo tão grande que eu não sei se eu passaria novamente. Mano. Não quero Não voltar sei. no tempo. Não voltaria Tá no bom tempo. agora. E quando criança, foi arrasador. Sério? Arrasador, cara. Caramba. Arrasador. Várias vezes eu tive pensamento suicida, mas várias vezes. Mentira, Renatão. Várias Mas vezes. por quê? Por conta de bullying. Mas era muito bullying. Mas o que você Eu zoava era, o quê? eu era gordinho. Ah, é? Eu era gordinho. Cara, mas pensa... Oh, nunca faça um gordo passar fome sem ele entender. Sabe o que eu comia, cara? Eu comia ração animal. Quê? É sério. Não. Tô falando. Como? O que minha mãe fez? Minha mãe, do jeitinho dela, tadinha, minha mãe protetora, mas ela era uma pessoa assim, muito brava, assim. Ela chegou e falou assim, moleque, você tá muito gordo, você não vai comer mais. Ela falou isso. Aí eu acordava de manhã, ela fazia pra mim um pãozinho francês, um café com leite. É isso. Aí eu comia. E a fome, velho? Mano, gordo tem fome, caceta. É lógico. Demais. E também na cabeça, né? Na cabeça. Aí eu ia pra rua brincar de bicicleta, essas coisas. Digamos que o dia não tinha aula. Aí voltava meio-dia seco. Com mais fome ainda. Mais fome. Aí minha mãe fazia o prato. Ela fazia o prato. Ah, sim. Arroz, feijão. E um bife. Não, que bife. Ô, Não você tá tinha me tirando, bife? velho. Claro que não. Não tinha proteína? Não, minha mãe era assim. Era na hora do almoço, era ovo. Então ela fazia omelete, essas coisas tudo, ela fazia ovo. Sim. E à noite, meu pai estava. Aí, como do meu pai estava, era o Aí, provedor da família. sim. Padrão de italiano mesmo. Sim. Aí ela fazia. E geralmente era frango. Carne, ela só fazia no domingo. Que era tipo um Era um especial. dia especial, então Que era da frango. hora. E o que ela fazia? Ela matava um frango inteiro, ela cortava um frango inteiro, comprava o frango, minha mãe comprava o frango na granja, e comprava o frango morto. Aí ela depenava em casa, porque era mais barato. Então, água quente, tudo tal, Todo tirava. trabalho. Aí ela fazia o frango. Ela deixava a coxa e a sobrecoxa pro sábado, para ser algo diferente. Sim. E durante a semana ela ia fazendo os miúdos, moela, carcaça, pé, essas coisas. Comi muito pé de frango, muito, muito. Sério? Hoje detesto, não me ofereça pé de frango, eu vou ficar Não. bravo. Mas eu só comia carcaça e pé de frango, no caso era normal. Porque era o que tinha, Era o que tinha. no momento, é isso. Chegava na hora do almoço seco de fome. Aí ela fazia arroz, feijão Um ovinho. e ovinho. Comia aquilo em 5 minutos, e a fome. Só que só podia comer depois às 6 horas No da jantar. tarde. Ela tirou meu lanche da tarde, porque eu tava muito gordo. Só às 6 horas da tarde. Aí que eu fiz? Eu comecei à tarde a comer a ração do cachorro. Ah, não. Sério, cara. Mas não é horrível? Não, era. Mano, a fome é grande, cara. Entendeu? E aí o que Mas não é acontece? horrível, não. A fome é grande. A fome é grande. Eu comecei a comer a ração do cachorro. Caraca, No velho. começo, confesso pra você que foi difícil, porque ela é muito seca e dura. Nossa. E ressecava a boca. Depois eu comecei a competir com o cachorro pra quem comia mais, entendeu? Mano. E a pobre da Kelly, entendeu? Indignada. Do tipo, porra, mano, isso aqui é meu. Kelly era minha cachorra. Ah, é? É. E sua mãe descobriu isso? Ela descobriu, velho. Aí foi a terceira Porque cinta. ela começou a perceber que a ração tava acabando muito rápido. É, que coisa, né? Aí ela chegou pra minha irmã e falou assim: Valéria, você tá dando ração do cachorro? Não. Valéria, não. Você não tá dando a ração do cachorro a mais? Não. E ela viu que o cachorro não tava engordando. Aí que ela fez? Um dia ela foi e me pegou comendo a ração. Mano. Lembra do peixe? É, foi a terceira, né? Foi o terceiro. É. Mas, rapaz. Com fivela. Gordinho, Caraca, velho. com 11 anos de idade, eu só sentava na frente. E eu ficava assim, ó. Você não enxergava direito? Aí os moleques começaram a me apelidar de China. Ah, não. Aí a professora reparou isso.
chamou minha mãe Sim. e falou assim, ó, esse menino tem problema de visão, leva ele. Aí ela me pegou, me levou. E o cara fez os testes de visão, ó, seu filho tem já um problema sério de visão. Miopia? Eu operei, mas eu tinha Ah. 5,5 graus de miopia. Caramba, 5,5. Tá doido. É, binóculo. É. E aí, com 11 anos de idade, óculos. Minha mãe chegou e falou assim, filho, eu não tenho condição de comprar um óculos. E aí? Aí ela conversou com um oftalmologista, tudo tal. Aí ele falou assim, olha, ele precisa de um óculos, tudo tal. Minha mãe, tadinha, naquela correria, tal, tudo foi lá e comprou. Aí você consegue imaginar o óculos. Não. Desse tamanho. Essa A lente grossura de lente. grossa. Não, e além da lente grossa, a armação. A armação mais horrível. simples. Aqui tinha. Cara, De plasticão, certeza. óculos esquisito, gordinho. Caramba, Renatão. Minha mãe, tadinha, assim, minha mãe, eu não posso falar isso, as nossas condições. Nas nossas condições, minha mãe comprava meu tênis na feira, um tênis que agora não acho que não existe mais, chama Conga. Conga, velho. E aí os caras me apelidavam de Conguinha. Por quê? Porque Conga era um tênis que você usava no pré. Era um tênis normal para crianças do Simples. pré. Só que eu já tava com 12 anos de idade, 11 anos de idade, eu já tava na quinta, sexta série. Conga, e eu como gordo, o que acontecia com as minhas calças jeans? Ralava o interior das coxas. Quando ralava, rasgava. Eu ia com a calça rasgada. Mano, prato cheio. É. Calça rasgada, tênis Conga, óculos esquisito, gordinho. Caramba, mas você era Arregaço. muito gordinho assim mesmo? Não, eu não era. Eu era gordinho. Gordinho, não era obeso. Obesão, mas gordinho. Entendeu? Mas barrigudinho, É, tal, que tudo, aí junta esquisitinho. tudo, é o que você falou. E junta tudo, é o conjunto Sim, nerd. sim. E além de tudo, nerd na escola. Muito inteligente. Muito estudioso. Sempre foi? Entendeu? Muito estudioso. Por quê? Porque, de alguma forma, eu já tinha um instinto que me dizia, um instinto de sobrevivência, me dizia, cara, você tem que sair dessa. Ah, Não vai ser através dos seus pais. Porque o que eles podem, eles estão fazendo. sim. Aí eu olhava e falava assim, com 11 anos de idade, hein? O que eu tenho na mão? Eu tenho estudo. Eu sou feio, eu sou gordo, eu sou esquisito, nenhuma menina quer saber de mim. O que eu tenho? É só isso aqui. Em alguma coisa eu tenho que ter poder. Eu era o primeiro aluno da classe. Olha. Em todas as séries. Minha mãe deve ter guardado até hoje o troféu que eu recebi de melhor aluno do primeiro grau, do colégio inteiro. Sério? Eu recebi a premiação de melhor aluno do colégio inteiro. Eu era o primeiro aluno. Aí você gostou, Então, você prato viu que cheio, ali cara. você vinha. Na verdade, era uma forma de manter a minha autoestima. É. Você pode ver que, geralmente, as pessoas mais estudiosas, os melhores alunos do primeiro grau, sofrem algum tipo de bullying. É. Por quê? Porque é a forma que ele tem de tentar sobreviver diante de tamanha humilhação. Sim. E eu sofria muita humilhação, cara. Muita, muita. Eu dividi esses dias aí no podcast uma coisa que aconteceu comigo muito traumática. Eles me apelido toda vez eles trocavam. Eu era um moleque muito branco e vermelho. Naquela época nós tínhamos a escolinha do professor Raimundo, lembra? Aham, lembro. E tinha um cara que chamava Bertolo Brecha, que chamavam ele de Camarão. Então meu apelido era Camarão. Ah, é? E eu era o número 35, 37, virava o ano, mais ou menos eu ficava nessa linha, né? Sim. E aí o que eles combinaram uma vez, velho? O moleque é raça, filha da puta, né, velho? Eles combinaram com a classe inteira. E aí, número 32, presente. Número 33, presente. Número 34, presente. Aí era o meu. Número 35, toda a classe combinou. Eles bateram na mesa, pá, ficaram de pé. Venha! Que era o bordão, o jargão do cara. Nossa. Mano, a professora Deve quase ter. caiu no chão de tanto dar risada. Piorou a situação. A professora rachava o bico da minha cara. Tinha professora que me chamava de Camarão. Desgraçada, Nossa, velho. Ela me chamava velho, do bullying. aí fudeu. Porque naquela época eu não tinha cultura de bullying. É diferente. Não tinha cultura de bullying. Então, a galera se rachava. Pô, uma Nossa. vez, o moleque catou e jogou meu estojo longe. É. Quando ele jogou meu estojo longe, eu levantei pra pegar, ele abaixou minhas calças, na frente de todo mundo, velho. Mano, você sofria pesado. aquelas brincadeirinhas Pesado. besta mesmo, mas Você, a pergunta pra você é, você era o cara que zoava ou você era o cara zoado? eu zoava, mas com moderação, porque eu vendo? tinha medo dos pais, Não, dos mentira. meus pais. Você era o cara que humilhava os outros, né? Não, Que coisa triste não. que você fazia. Sabe por quê? Eu tinha medo do meu De pai e da apanhar. minha mãe, da disciplina, porque a primeira advertência que eu tomei, mano, eu me ferrei tanto em casa
Que eu falei, nunca mais eu vou tomar advertência. Mas você dava uns tapinha na cara dos coitados. Não, vai. eu fazia o quê? Eu chegava no mais capeta, aí eu vou, vem aqui. O que você acha da gente fazer isso, isso, isso? Só que aí o cara fazia sozinho. Entendi. Então, Mano, eu lembro de uma coisa que a gente fez com o Gordinho, que, mano, é muito engraçado, que a gente viu no Chaves, na escolinha do fez? Chaves. fala aí. O gordo, quando senta, todo mundo levanta. Aham. E a gente combinou com a sala inteira. Aí veio o Gordinho, tal, mó feliz, sentou, a sala inteira levantou e sentou. Mano. Como se ele tivesse movimentado a mesa. Sim. Então, Mas, e tipo, essa- esse era um negócio. Mas pra você ver, que na época, Não. isso era um negócio do Chaves. Não, sim, é um negócio chave. E é muito interessante Mas, ó, essa cultura do bullying, né? Sim. Por exemplo, hoje, você contando isso, é engraçado e leve, né? É leve. Sim. Mas eu vou te falar que numa situação dessa, esse menino pode se suicidar. Com certeza. Sabe por quê? Muito foda. Não, eu digo pra você isso. Eu tive a oportunidade de encontrar, depois de algum tempo, quando eu já estava na época da faculdade, algumas pessoas que estudaram comigo no primeiro grau. Legal. E eles falavam, Renatão, lembra aquela vez que a gente fez isso com você? Puta, muito engraçado. Ele falando leve, divertido. Sim, mas. Não, cara. Eu lembro de ele falar um caso. Ele contou um caso engraçado, assim, Sim. dando risada. E eu me recordo que nesse caso, quando eu tava voltando pra casa, eu parei na frente de uma ponte. Mentira. Tinha uma ponte no Jardim Primavera, uma ponte, e debaixo passava um trem. Sim. No Jardim Primavera. Quem é daquela região sabe. Um pontezinha passava um trem. Não sei se ainda tem essa ponte. Eu parei ali. Eu só não pulei da ponte porque eu não conseguia dar altura pra pular. Porque se desse altura pra pular, eu tinha pulado. E foi no dia que ele contou comigo e dando risada. Viu? É foda. Cara, quem sofre o bullying vê aquilo de uma forma tão brutal. É. Tão brutal. E até hoje eu tenho traumas por conta disso. Com certeza. E eu tenho traumas, eu digo isso porque eu tenho pânico do meu filho mais novo, do Thales. Eu não deixo ele engordar. Quando eu percebo que ele tá engordando, corto tudo. Eu olho o cabelo dele, acho que tá muito grande, eu vou lá e corto. Pra ele não sofrer. Se a roupa tiver muito apertada, eu arrumo. Eu já não deixo ele usar. Traumas que eu trouxe na minha infância, da paura que eu tenho de correr o risco de meu filho passar Mas isso. por isso que isso virou o bullying. Que nem a gente. Mas antigamente não tinha. Não tinha cultura de bullying. Mas todo mundo começou a perceber o quanto isso mexia, mudava e atrasava. Suicídio. Atrasava a vida das pessoas em O depressão. bullying surgiu por conta do número de jovens e adolescentes que começaram a se suicidar. Por E exemplo, o que entrar tá em acontecendo. depressão também. Depressão, Então, suicídio? Isso é positivo, muito positivo nesse lado, porque tem que ser olhado com muito respeito, né?